Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Python orientado a testes. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre a Exception System Exit, sobre como encerrar os nossos programas lançando esse tipo de exceção, caso ocorra algum erro na execução, e como fazer os testes disso utilizando o PyTest. A gente também vai aprender a lançar o PyTest no modo silencioso. Então vamos lá. Primeiramente eu vou ter que mostrar para vocês essa exceção, como é que ela funciona. A gente vai ler um pouco também sobre o modo correto de lançar ela utilizando o módulo sys do Python, e depois encerrar fazendo os testes utilizando o PyTest. Então vamos lá. Vou utilizar o editor de textos VI. Só aumentar um pouco. Utilizar o editor de textos VI. Passando aqui teste underline. Vamos criar um nome aqui, system exit.py. Esse vai ser o nosso arquivo de teste. Então, primeiramente, vamos estudar um pouco dessa exception. Para isso, a gente vai criar uma função que o único trabalho dela vai ser lançar essa exception aqui. Então, vamos dizer que a gente tem uma função, vou aqui colocar função, e essa função, ela faz o seguinte, ela tem alguma execução aqui, vou colocar aqui uma execução qualquer, tá? E por algum motivo essa execução falhou. O que a gente geralmente faz no Python é lançar a system exit utilizando o módulo sys com a função exit do Python. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai lançar a exceção diretamente, utilizando o system exit. E aí a gente passa alguma mensagem aqui, por exemplo, sair. Então ele vai fazer o raise dessa exception aqui. Olha só que interessante. Aí aqui a gente vai chamar a nossa função, e aí quando ela entrar aqui no escopo dessa função, ela vai lançar essa exception. Olha como a exceção funciona e como ela é diferente do que a gente está acostumado. Vou chamar Python 3, chamar o nosso arquivo. Ela imprimiu para mim sair, mas percebam o seguinte, aparentemente está tudo funcionando, nada aconteceu aqui no meu código. Mas se eu vier aqui e utilizar no Linux uma variável de sistema chamada de $dúvida, apertar Enter aqui, o número que vai ser retornado é 1. Esse echo ele é um programa do Linux para imprimir uma determinada variável. O dólar representa uma variável no terminal aqui do shell, e essa $dúvida ela armazena o status de execução do último programa executado. Como o último programa executado foi aqui o nosso arquivo, Python, ele retornou com o código 1. Qualquer código diferente de 0 significa que a execução finalizou com um erro. Então está indicando aqui que a execução do nosso código não foi bem sucedida. Essa exceção ela é bem diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a uma exceção ser lançada e a gente lê aqui a pilha que a gente chama de stack trace. Ela simplesmente encerra silenciosamente e não exibe nada na tela. Vamos ver agora como é que a gente faz para testar se essa exceção foi lançada ou não utilizando o PyTest. Então vou vir aqui no meu teste e eu vou chamar essa função dentro do meu teste. Para isso, a gente já sabe da aula anterior, a gente vai ter que importar o módulo PyTest para testar justamente essa nossa exception, se ela foi lançada ou não. Então vou colocar aqui teste função, tá bom? E aí eu vou utilizar o nosso operador with e a gente vai fazer o seguinte, chamar pytest.raises, tá? Passando aqui a exceção que a gente está esperando. A gente está esperando que seja lançado a system exit, ok? E aqui dentro do bloco eu chamo a minha função. Vou sair e salvar. Vou rodar agora o meu código de novo. Só que agora eu vou rodar com o PyTest. Tudo funcionou normalmente, ou seja, a exceção foi lançada. Se eu quiser verificar isso aqui, ao invés de chamar a função, eu vou verificar o seguinte. Vou chamar aqui, por exemplo, print. Eu vou colocar aqui mensagem qualquer. Olha só a diferença. Sair e salvar, rodar o PyTest, agora o PyTest reclama. Vou rodar de novo aqui. Ele reclama justamente
porque não foi lançada essa exceção system_exit, ok? Vamos aproveitar que a gente está vendo essa mensagem aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos tentar exibir o PyTest agora em modo silencioso. Tem uma mensagem gigantesca aqui, indicando falha, né? Vamos agora exibir, eu quero uma mensagem que seja menos verbosa. O padrão do PyTest é a opção "-v", que é a opção verboso, em que ele coloca o máximo de informação possível. Tá? E aqui tem toda a informação, né, da nossa mensagem de erro, indicando que o nosso teste falhou. Se eu quiser exibir, né, essa mesma mensagem e rodar o PyTest em modo silencioso, eu utilizo a opção "-q", de quiet. Vou rodar aqui o PyTest, viram que bem menos informação foi exibida aqui na tela. Okay? Então a gente pode utilizar esse modo silencioso do PyTest, né, para não poluir a nossa tela aqui de informação. Agora vamos mudar aqui o nosso código e a gente vai colocar aqui, né, do jeito que é comum, né, da gente utilizar quando a gente está fazendo os programas em Python. A gente não utiliza essa exceção, a gente não lança essa exceção utilizando o Raise. Para isso, vou importar aqui, né, um módulo chamado de sys. Né? Aí eu venho aqui, apagar aqui o Raise. No geral, a gente usa assim. A gente tem uma execução de algum código, essa execução falhou, e aí a gente coloca sys.exit e passa como parâmetro o código de retorno. Então aqui eu quero o código de retorno 1. Ok? E aqui dentro do nosso teste, agora a gente pode chamar a nossa função. Tá? Vou sair e salvar. E agora eu vou rodar de novo o PyTest, só que eu vou continuar rodando com modo silencioso. Olha só o que vai acontecer. O nosso teste passou, porque agora eu estou lançando a exceção, né? E eu tenho muito menos mensagem na tela, poluindo aqui a minha tela do terminal. Vamos só, para finalizar, ler um pouquinho, né, sobre essa função sys.exit, okay, no Python. Que tem um artigo que eu peguei aqui, né, e eu vou colocar esse link na descrição. Então, como é que a gente utiliza aqui? Ó? Essa função system_exit, ela é descrita aqui para sair do Python Interpreter. Né? Ele vai lançar justamente a exceção que a gente está estudando, a system_exit, né? E sinalizando a intenção de sair do interpretador. Quando eu chamo essa função, sys.exit, o que acontece na prática? Ela lança essa exceção. Essa exceção, tipicamente ela não é armazenada ou não é tratada, né, por nenhuma parte do código, o que faz com que ele chama aqui de bubble up, né, no topo da pilha. O que isso significa? Significa que como ela não é tratada, né, ela vai passando para os níveis cada vez mais superiores do nosso código. Então ela está no escopo da função, ela não é tratada, ela vai para o escopo do programa principal, causando justamente, né, o nosso programa finalizar. E aí, o que acontece aqui? Isso permite, né, que essa exceção ela seja propagada para cima e cause justamente justamente com que o interpretador finalize, ou seja, com que o programa saia da execução. Né? Quando ela não é tratada, o interpretador do Python simplesmente ele sai e não imprime, isso que é importante, não imprime né, o stack trace. Stack traceback, ok? Então, ela finaliza assim de repente, como se nada tivesse acontecido. A gente só vai saber se a gente verificar o código de retorno lá de execução do nosso programa. No caso do Linux, utilizando aí a nossa variável de ambiente $dúvida, ok? Essa aula ela é bem complexa, tem um monte de coisa que a gente teve que rever, alguma parte teórica também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum conceito, algo que não ficou muito claro, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Sugiro também que vocês pratiquem, né, o código que a gente desenvolveu na aula de hoje na máquina de vocês. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.